existe um tipo de livro que ele não vai te entregar um único personagem, uma única história. E no livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo, ela nos traz ali diversas experiências de diversos personagens, que cada um vai agregando um pouco mais da sua história, da sua vivência, a essa história que formou todo o livro, né, que a Conceição Evaristo colocou aí pra gente. E para a gente entender um pouco mais, vamos para a gente entender um pouco o que se trata esse livro, do que ele fala. Então vamos para o nosso vídeo para que a gente possa compreender de fato. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Ao seu canal. Eu espero que você goste, né, de ver livros sobre literatura, sobre resenha, porque aqui nesse canal a gente vai falando muito sobre literatura, sobre livros, sobre escrita também, tá? Mas a maioria dos vídeos que a gente tem aqui no canal é sobre leitura, tá? E aí aqui eu compartilho um pouco das minhas leituras, das minhas experiências lendo a maioria dos livros que eu leio com todos vocês. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não me conhece, eu me chamo Beverly Cale. Eu tenho um canal, né, que a gente fala sobre escrita, sobre literatura, sobre várias outras coisas. E para você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, tá? Curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, que eu tenho certeza que você vai gostar, se você gosta de literatura, assim como eu. Então, para que a gente possa continuar, vamos para o nosso vídeo? Bom, primeiramente, esse dia daqui é o livro que a gente vai falar, né, hoje, que é o livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Bom, esse livro, né, da Conceição Evaristo, ele não é bem uma história de uma única pessoa, né, que tem uma trama igual geralmente a gente acaba acompanhando em muitas histórias, né, onde é apenas um personagem, né, e a gente vai acompanhando ele em ligação com outros personagens, né, e neste a gente tem uma mudança, né, nessa narrativa, mostrando as nuances ali dentro de uma favela, de certa forma, né, que vai compondo toda essa história, né? Então ali mostra uma favela que está ameaçada, né, de ser removida, ser retirada do local, e a gente consegue acompanhar, né, através dos olhos de Maria Nova, né, uma jovem que mora ali naquela favela, que adora colecionar selos, e começa a compartilhar um pouco dessas histórias, né? E ali a gente conhece a avó Rita, né, que ela tem um sorriso muito fácil e com um passado meio pesado até. A gente também tem o personagem Tio Totó, que na realidade é um homem que carrega tanta dor, né, tanta dificuldade que já foi passada, que parece que faz parte dele, né? A gente também tem ali a personagem Cidinha Sidoca, né? Que é a que busca amor em todos os lugares. A gente tem ali o Bondade, né? Que é basicamente uma pessoa que está sempre pronta para ajudar as pessoas e sai ajudando os outros dentro dessa favela. A gente também tem ali diversos outros personagens, né, muito interessantes que a gente acompanha dentro dessa leitura, né, e cada um deles tem a sua história, tem a sua dor, tem a sua dificuldade, tem a sua história para ser representada dentro deste livro, e o que complementa muito mais para a gente ver a diversidade mesmo que existe dentro de uma favela, né, da quantidade de pessoas, da quantidade de vivências, da quantidade de experiências, e tudo isso é interessante da gente ver. Até porque geralmente a gente não acompanha livros que tenham todos esses personagens e cada um atuando basicamente ali como se fosse o principal de fato, né? E a gente tem todas essas histórias sendo representadas dessa forma, né? Dando lugar para cada um deles contar um pouco da sua história. E isso é muito interessante e eu gostei muito da leitura desse livro. E de verdade, né, o livro da Conceição Evaristo, né, ele tem uma certa habilidade na hora de descrever as histórias, os acontecimentos, as tragédias, né, que cada um dos personagens passou de uma forma muito profunda, né, e até mesmo
complicadas da gente compreender, mas a leitura e a escrita é tão leve, tão fluida, que a gente acaba meio que, se não prestar atenção, a gente passa um pouco mais brando por aquilo, né? E ali a gente acompanha muitas vezes, né, é, vários personagens ali com a sua alegria, a sua animação, né, e várias outras histórias. A gente também vê ali a crueldade em outras histórias ali, como a do Senhor Fuinha, né, que basicamente é um homem que aterroriza a própria família, né, e acho que uma das coisas que mais me impactou e me marcou na leitura desse livro foi como que o livro lida com a memória como se fosse um ato de resistência, né? Porque ali ela vai mostrando a favela enquanto ela está sendo ameaçada de ser destruída, né? Então a gente vai conhecendo os personagens em meio a todo esse caos que fica ali aquela favela, nessa demolição de casas, nessa despejo de vários deles, né? Então a gente acompanha tudo isso de forma bem presente em toda a história. E uma das coisas que também me chamou muita atenção, né, é que em uma parte, né, da leitura a gente vê a Maria Nova, né, comparando um pouco a senzala de antigamente com a favela onde ela mora hoje em dia, né? E ela percebe que a senzala na realidade não acabou, né? Ela só teve uma mudança, né, de forma ou de local, né? E acho que é uma das reflexões mais poderosas assim do livro, que faz a gente pensar um pouco ali e nos força realmente a começar a refletir sobre isso, né? Então, nos traz ali um choque de realidade, de fato. E eu acho que é uma coisa importante da gente pegar. Bom, e já que a gente falou um pouco mais sobre essa história, sobre o livro, agora é a hora da gente falar sobre a Conceição Evaristo, a autora dessa obra, né? E que na realidade, né, ela é uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, né? Ela nasceu em uma favela de Belo Horizonte. Ela conciliou os estudos com o trabalho, né, como empregada doméstica. E a trajetória dela é realmente inspiradora, né? Porque ela é doutora em literatura e a sua escrita é realmente muito conhecida, né, por dar dignidade às populações que são marginalizadas, né? E ela cunhou o termo, né, escrevivência, que é a ideia de escrever a partir das experiências vividas, né? E nesse livro Becos da Memória isso fica claro em cada linha, né? Não é uma observação que vem de uma pessoa de fora para dentro, né? É uma narrativa que vem de dentro, né? De tudo isso para vir para fora, né? Que acontece em toda essa história. Então é uma autora para a gente prestar atenção, e principalmente, né, por ela ser uma autora brasileira, uma autora nacional, e que a gente precisa conhecer mais autoras, principalmente nacionais, e ver como são as suas escritas, ver como são os seus trabalhos, para que a gente possa acompanhar de fato. Como leitor, né, de fato, é uma leitura que a gente precisa estar bem atento, né, principalmente porque é uma leitura que necessita de mais atenção por conta da quantidade de personagens, né, e a mudança deles. Mas depois de um certo tempo e um período, né, que você inicia o livro, você começa a entender a dinâmica que está sendo colocada, né, naquele universo, e a sensação mesmo é como se a gente estivesse ali percorrendo por todos aqueles lugares da favela que são contados dentro da história. Ao mesmo tempo que é um livro que te faz sentir raiva, indignação, compaixão e, acima de tudo, né, uma pontada ali de preocupação com tudo isso, né, porque a gente vê ali
tanto as histórias dos personagens, né, que faz a gente se sentir assim, a gente vê também a história de como as pessoas tratam quem vive em favela, né, e como eles são colocados, principalmente nessa situação ali de meio que despejo do próprio lugar onde mora, a gente vê tudo isso. E a gente também sente um pouco de culpa nesse sentido, porque na maioria das vezes a gente não imagina ou não reflete sobre como é que nós tratamos pessoas que vivem em realidades como essa descrita nessa história, né? E essa narrativa nos tira dessa zona de conforto, nos colocando ali para viver dentro daquela favela, imaginando, conhecendo cada personagem, conhecendo cada história, vivendo com essa pobreza, a violência e várias outras coisas que são muito mais complexas do que a gente imagina. Então é uma lição para a gente mesmo, para entender um pouco mais sobre como o outro que não vive na mesma situação que a gente está vivendo. Já como escritor, né, falando mais nesse sentido da escrita, eu achei muito interessante essa aula de narrativa, né, da Conceição em abrir mão de um protagonista único, né, que aí a gente tem um antagonista, né, e tem outros personagens secundários, terciários e vários outros, para trazer todos esses personagens sendo como se fossem protagonistas em cada um no seu momento, né? Então isso me impressiona muito nessa habilidade, né, de trocar narrativas de pessoa para pessoa, de personagem para personagem, e ainda assim sem perder a essência de todos eles. Então é muito interessante como é que ela utilizou essa narrativa, né? E é uma técnica realmente arriscada de ser utilizada, principalmente se você não tem um conhecimento sobre o que você está fazendo de fato. E isso me mostrou que uma boa história, principalmente, né, ela não precisa ser feita em torno de uma única pessoa, em torno de um único personagem. Pode ser sobre uma comunidade, sobre um lugar, sobre um sentimento, e mais ainda do que isso, né, a forma como ela altera ali, né, de um momento onde ela está contando a história, né, de forma mais lúdica, ela passa para um momento que parece muito mais poesia, né, mas sem perder a verdade e sem perder essa junção que ela fez em toda essa história. E é algo que eu fico como criador, né, fico observando que é extremamente difícil fazer isso, mas que nos inspira a tentar entender como aquilo funciona para mudar a história de uma criação nossa, de um escrito, quem sabe. Então, isso é importante para a gente ver também, e que eu consegui perceber né, durante essa leitura e durante esses ensinamentos que a Conceição Evaristo nos trouxe através dessa linda história de todos esses personagens. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que se você ainda não está inscrito no meu canal, tá? Já se inscreve aqui embaixo, porque assim você vai me ajudar a manter o canal, vai me incentivar a criar mais vídeos e, claro, né, vai ser muito melhor para todos vocês também. Então, se você não viu nenhum vídeo de alguma leitura que você goste, comenta aqui embaixo qual o tipo de livro que você quer acompanhar por aqui, quer que eu faça a leitura e traga uma resenha para vocês, que eu também trago, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a gente finalizar o nosso vídeo dando a nossa avaliação e as indicações de leitura de fato sobre esse livro. Bom, então vamos lá. Qual que é o veredito, né, desse livro da Conceição Evaristo? Ele é um livro que é necessário e é daqueles que, na realidade, deveriam ser obrigatórios para a gente entender uma realidade que a gente não convive, né? Ele não é um livro confortável de se ler, mas é um livro muito interessante para nós observarmos uma outra realidade, vivenciarmos uma realidade totalmente diferente do que a gente vive na maioria das vezes. E a minha nota, né, é a mais alta para esse livro. A gente sabe que ali, na maioria das vezes, é de 5, né, 10, e 5 é 10, e todas as vezes a maior nota para esse livro.
E eu indico esse livro para todas as pessoas, de fato, né? Para quem quer ler literatura de qualidade, né? Feita por bons escritores, para quem deseja entender de fato as complexidades sociais do Brasil, né? E sair um pouco dos clichês também é um excelente livro. Para quem acredita que as histórias podem construir empatia e mudar as perspectivas, também é um excelente livro. E ele acaba nos trazendo um choque de realidade, de fato, né? Ao mesmo tempo, porque eles nos faz pensar um pouco em uma realidade totalmente diferente do que é o que a gente vive, né? E esse livro também nos lembra que antes da gente julgar, a gente precisa ouvir, né? E que às vezes a história da pessoa diz muito mais sobre ela do que o que ela está fazendo ali naquele momento. Então é interessante. Agora, se você já leu esse livro, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha, né? O que você achou da leitura. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. E se esse livro, esse vídeo aqui, né, te fez querer conhecer um pouco mais, clica no link que vai estar aqui na descrição, tá? Para você poder adquirir o livro e começar a lê-lo e se maravilhar, assim como eu tive essa experiência fazendo a leitura do livro. Então, para que a gente possa continuar, eu te espero no próximo vídeo.